Nós estamos aqui com mais um programa Sala de Visita, hoje com o professor Celso Napolitano, da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Professor, eu sei que nós vamos conversar aqui hoje sobre um assunto que parece até uma brincadeira, mas que é muito sério, né? Quer dizer, toda essa tecnologia de blog, site, Twitter, né, que é a nova escravidão, né? Além do celular, né, que já há muito tempo a gente acaba sendo dominado pelo celular. Eu sou professor também e eu sei como é que isso está crescendo, essa demanda, né, do professor, para o professor responder no Twitter, responder e-mails e trabalhar, enfim. Como é que está essa história aí? Olá, vereador Eliseu Gabriel. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, um amável convite à Federação, em meu nome, em nome de toda a diretoria da Federação. E realmente o que você colocou é a pura expressão da verdade. Hoje em dia, as escolas, principalmente as escolas particulares, estão fazendo da utilização da tecnologia, da informática, um marketing de atendimento aos alunos e ao público em geral. E com isso, aumenta a demanda das atribuições do professor, do trabalho do professor. Então, há outras atribuições e outras funções que estão sendo agregadas à atividade principal do professor, que é a atividade docente. Então, hoje o professor é instado a ter o seu próprio blog, ele é instado a ter o seu Twitter, a responder instantaneamente às dúvidas dos alunos, interagir com os alunos nas plataformas de informática que as escolas estão adquirindo e estão proporcionando aos alunos. Então, os materiais são todos postados nessas plataformas, as dúvidas têm que ser respondidas em caráter emergencial e urgente, imediatamente. O tempo real hoje é a palavra da moda. E então nós estamos discutindo hoje esse novo professor da era tecnológica, que é o professor 30 horas. O professor que fica 6 horas na escola e 24 à disposição das demandas dos alunos. Pois é, eu fico imaginando que a vida do cidadão comum se alterou muito com a tecnologia, obviamente, né? Mas a gente, de vez em quando, desliga o celular, né? Quer dizer, você, se quer responder e-mail, você responde, chega de noite, vou responder alguns e-mails, né? Mas o professor não tem jeito, porque, pelo que eu estou entendendo, acaba sendo uma obrigação que a escola passa para o professor. Quer dizer, o professor ele tem que ficar 24 horas ligado no ar mesmo. E essa história de ter essa prontidão de responder a todo momento. Agora, imagino que isso na vida do professor, quer dizer, eu também sou professor, eu sei como é isso. Eu imagino, você que é presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, deve ter muita reclamação, não? Sim, sim, principalmente na questão da remuneração do professor, né? O professor tem outras, como eu disse, outras funções que foram agregadas à sua atividade principal, e o professor da escola particular, ele é remunerado por uma moeda chamada hora-aula. Então ele continua recebendo a mesma remuneração, o mesmo valor da hora-aula, para a qual ele foi contratado há tempos atrás, onde a atividade principal dele era lecionar, dar aquela aula e tudo que é inerente àquela aula, que significa preparar a aula, pesquisar para poder preparar, atender os alunos, preparar atividades. E eu imagino que hoje não deve ser uma coisa... Hoje, com a disponibilidade que tem na internet, de pesquisa que os alunos têm, a preparação da aula tem que ser primorosa, né? Sim, a preparação... Especialmente numa escola que exige muito, né? Sim, sim. Porque os alunos não vão deixar assim a coisa... Não, absolutamente. E há que observar que nós, os professores, não estamos contra a evolução tecnológica, muito pelo contrário. Você mesmo colocou, quer dizer, hoje a preparação da aula ela é muito mais primorosa, porque você tem muito mais recursos, né? Você consegue pesquisar nas bibliotecas internacionais, etc., nas melhores bibliotecas do mundo. Então, envolve esse trabalho de preparação, envolve o trabalho de preparar atividades para os alunos, de corrigir atividades dos alunos. Você sabe que nós, professores, passamos o final de semana corrigindo as atividades. Você, tão professor quanto eu.
Agora, além disso, foram agregadas a essas atividades todas outras atribuições advindas da tecnologia, que é o fato de estar plugado com os alunos. Então, as escolas hoje oferecem a possibilidade do aluno tirar dúvida instantaneamente. E também, veja bem, não estamos contra isso, absolutamente. O grande problema é que nós não estamos sendo remunerados para isso. A moeda continua. Mas você fala, o professor Celso Napolitano, o senhor fala que vocês não são contra, né? Mas você imagina um professor que dá aula de manhã e de tarde. Tem professor que dá aula de manhã, de tarde e de noite também, né? Então, você, além disso, você tem toda essa carga de atividade. Não teria que ter um limite, porque aí você não... Você pensa bem, que hora você vai pensar, você vai respirar, vai ter um pouquinho de respeito por si próprio, não? É isso mesmo. Quer dizer, a questão é exatamente essa. Quer dizer, o professor hoje em dia, como ele é remunerado por hora-aula, então ele tem essa jornada dupla e às vezes tripla. Existe alguma remuneração por hora-atividade, como tem no ensino público? É muito difícil. Quer dizer, a hora-atividade do professor do ensino particular é 5% da sua carga horária. Então, a cada 20 aulas que ele dá durante a semana, ele ganha uma aula para fazer todo esse trabalho de preparação. Quer dizer, ele teria, teoricamente, 50 minutos, uma hora, para fazer toda a preparação da semana inteira. Isso, da semana inteira, daquelas 20 aulas. E às vezes 20 aulas envolve 10 turmas. E 10 turmas envolve 400 alunos. Porque em média cada turma tem 40 alunos. Isso para aquelas atividades normais da função do professor. Quer dizer, se você, por exemplo, se você faz uma correção de prova de testes, esses testes objetivos é até relativamente simples a correção. Mas se você tem uma prova em que a pessoa resolve um exercício, faz uma redação, leva uma hora, dá para corrigir quantas? 5, 6 de 400 alunos? Uma hora dá para corrigir 10, 15 redações, 10, 15, dependendo do número de questões. Bom, se for uma prova do tipo objetiva, você, com testes de múltipla escolha, você tem menos tempo de correção, mas o tempo de preparação é muito maior. Muito maior do que uma prova escrita, uma prova dissertativa. A prova dissertativa, o tempo de preparação é menor, mas o tempo de correção é muito maior. Então, tudo isso já está inserido na carga de trabalho do professor com a remuneração de 5%. Uma aula para 20 aulas semanais. Bom, além disso, agora, existem as outras atribuições advindas da tecnologia. Então, como eu estava te dizendo, quer dizer, o professor que tem dupla jornada ou tripla jornada, dando aula de manhã, à tarde e às vezes até à noite, ele não tem o tempo suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Então, ele está utilizando as madrugadas para fazer isso. A nossa reivindicação é que ele seja remunerado para isso. Aí ele não vai precisar dar tanta aula assim. Ele vai ter o tempo necessário e suficiente para poder atender os alunos. Daí é que eu te disse que nós não somos contra a tecnologia, absolutamente. Nós somos a favor da utilização da tecnologia, mas o professor tem que ser remunerado para isso. Quer dizer, então agora dá para entender, essa sua colocação é importante, quer dizer, ele acabaria tendo uma hora, vamos dizer assim, hora cibernética. Hora tecnológica. Hora tecnológica, né? Algumas horas por semana, né? Porque pelo jeito são várias horas, né? Mas aí ele não acumularia como trabalho, eventualmente ele daria menos aula. Sim, porque não daria tempo de ele fazer todas as atividades, exatamente isso, né? Então, como nós estamos agora em época de renovação de convenção coletiva, estamos em época de campanha salarial, de database, nós estamos provocando essa discussão com as entidades que representam os donos das escolas privadas, tanto do ensino básico quanto do ensino superior. No ensino superior já está disseminada a interação do professor com os alunos. E no ensino superior, que deveria ter uma contratação por jornada de trabalho do professor, a própria LDB recomenda que o professor tenha uma jornada de 40 horas, onde 20 dedicados à sala de aula e 20 a outras atividades de pesquisa, orientação. O próprio ensino superior, a grande maioria dos professores ainda é contratado por hora-aula. Então, ele é contratado exatamente para aquele momento que ele está na sala de aula. Dizer, e são o tempo que ele gasta para preparar, para fazer... como dizem os donos das escolas, está incluído na remuneração por hora-aula.